A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, desempenha papel primordial no apoio às ações visando a inclusão social, chancelando diversos projetos. Mantém uma representação local, desenvolvendo atividades de cooperação com o governo sergipano, através da Secretaria de Estado da Inclusão Social, que promoverá a inclusão de centenas de pessoas no sistema produtivo, observando práticas de desenvolvimento sustentável. Diante da alta taxa de concentração de pobreza, a Secretaria de Inclusão Social vem buscando dialogar com pesquisadores sergipanos, principalmente aqueles que têm a preocupação de desenvolver conhecimento na área da tecnologia social, porque nós precisamos mostrar o nosso compromisso, principalmente com as famílias vulneráveis, no sentido de apontar caminhos para a sua autonomia. Nesse sentido, a pesquisa da energia solar ela é substantiva para o nosso diálogo e para as alternativas que buscamos. A confecção do fogão solar não só vai atingir diretamente a economia doméstica, como também ecologicamente ela é correta. Durante as oficinas, as famílias elas entendem toda a lógica da confecção e a importância econômica para a sua vida. Nós também estamos numa parceria para a construção do restaurante escola, usando também a tecnologia social do fogão solar. E este restaurante vai estar atendendo 100 famílias vulneráveis do Conjunto João Alves, onde durante um ano nós vamos estar pesquisando e mostrando essa alternativa no sentido de dar o melhor para essas famílias e no sentido de também eles aprenderem a construir o fogão de madeira, que é uma outra alternativa para as suas vidas. Bom, o que a Secretaria deseja é que, através deste documentário, todos vocês tenham acesso a essa informação e percebam a importância social e econômica para as nossas famílias, para a família do sergipano e para qualquer outra família que queira usar essa tecnologia. Estima-se que metade da população mundial ela é excluída dos serviços energéticos que são oferecidos hoje, não é, pelo mundo moderno. Não é? Significa que em torno de 3 bilhões de indivíduos nesse planeta não têm acesso às energias, por exemplo, comerciais. Essas pessoas elas recorrem a formas tradicionais do uso de energia. Quais são essas formas? Por exemplo, o uso da lenha para cozinhar. Cozinha no fogo de lenha. Nós temos muito sacrifício para cozinhar no fogo de lenha, nós vamos buscar lenha longe. Às vezes a gente chega lá no encronta e não tem mais, mata. Aí é assim, é sucesso da gente. Para acender também a gente luta também para poder acender. Para torar, a gente tem que torar com machado. Porque não tem outra coisa para torar, tem que torar a lenha com machado. Quando chega em casa, tira da carroça, a gente bota a carroça num jegue, vai buscar numa carroça. Aí a gente, quando chega em casa, descarrega a carroça, tora a lenha, bota pra dentro e acende o fogo. E nós vai cozinhar, faz as comidas da gente toda no fogo de lenha. Cozinha tudo, é café, é carne, é tudo que a gente precisar. É no fogo de lenha. Desde quando eu peguei entendimento de gente que a gente cozinha diretamente só com lenha, é uma coisa também que prejudica muito, que prejudica as vistas da gente, aquela fumaça, aquele fogo. Fogão a gás a gente nunca tivemos condições de comprar também. Então, se a gente cozinha mais, a lenha. O fato de você utilizar a lenha para cozinhar tem implicações diretas.
na saúde humana, na economia familiar, não é? Nas questões ambientais, por exemplo, desflorestamento, poluição do ar, não é? E, sobretudo, também o tempo necessário e a energia necessária que você dedica para coletar essa lenha. Sempre quando você vai numa casa onde tem um fogão a lenha, se você olhar para o teto em cima do fogão, você vê a quantidade de, o negrume que fica em cima ali daquele teto, né? Mostrando que aquela fuligem ela vai saindo ali, vai se acumulando. A mesma coisa acontece com as pessoas que moram ali dentro daquela casa, que vão estar aspirando, né, uma parte daquela fuligem. E isso a longo prazo, uma vez ou outra não vai causar, mas isso a longo prazo pode causar uma série de doenças, né? Como eu já vinha falando, o enfisema pulmonar, que é a destruição do pulmão, em que a pessoa já infla o pulmão, só que o oxigênio não consegue ser transportado para dentro. Então dá uma sensação que a pessoa respira, mas não mais sente essa falta de ar. Quando a gente começa a pensar em substituir a lenha, não é? Ou apresentar alternativas à utilização da lenha, o que é que acontece? Uma das opções muito fortes é justamente a utilização do sol, que é uma energia gratuita, absolutamente ecológica e pode perfeitamente utilizar distintos aparelhos, inclusive, que permite a gente processar os nossos alimentos, não é? Hoje, por exemplo, existem fogões solares, não é? Fogões solares são como televisão, tem de todo preço, todo tamanho, todo tipo. Esses fogões solares permitem, inclusive, a gente cozinhar dentro de casa e de noite, utilizando a energia do sol. Para cozinhar no sol, quando estiver chovendo, vai cozinhar onde? É? Vamos ver, não é? Fazer o teste, né, minha filha? Depois do teste é que nós vamos saber, né? Como é que vai ficar esse negócio de cozinhar no sol. O porquê não se usa o fogão solar, existem várias formas de você abordar esse assunto, mas a forma mais simples e mais óbvia é se nós entendermos assim: existe uma indústria de energia, que chama-se indústria de energia. A indústria de energia ela é formada por um conjunto de empresas, né, ou firmas que compõem esse mercado de fornecimento de energia. Entre as energias, existe a energia que nós usamos para a cocção. Basicamente, o gás liquefeito de petróleo, GLP, agora mais recentemente o gás natural e também a lenha. A gente cozinha o fogão, a lenha, né? A gente usa o querosene, ou quando não tem condição de comprar o querosene, usa o plástico para estar fazendo o fogo, né? E a gente cozinha dessa maneira lá. Antes a minha vida era muito ruim, porque eu cozinhava fogão de lenha e era muito estressante, porque ardia muito a garganta, sabe? Ardia os olhos e começava a chorar sem querer, né? O gás natural e o gás liquefeito de petróleo são produtos comerciais. Então, essa força que existe do consumo por produtos comerciais ou por commodities, né? Porque esses produtos agora são considerados commodities, impede, de certa forma, que as pessoas levem, né, ou busquem soluções para a cocção fora desse mercado. Na minha casa eu gasto, não vai nem um mês de botijão de gás e não tem condições de estar comprando. Quando termina, eu compro carvão, cozinho de carvão. Toda uma indústria que gera empregos, promove desenvolvimento econômico, que paga impostos, que está estabelecida de fundamental importância para os países, né? E que fornecem esse energético para que as pessoas cozinhem, né? Essa indústria ela requer ter uma previsão de demanda de pessoas que vão consumir o energético e requer também uma oferta para dessa demanda. Isso funciona casado. Se no meio desse desenvolvimento dessa indústria você colocasse lá a história do fogão solar, as pessoas vão começar a procurar outras alternativas que não sejam aquela energia que o Estado toma como a ideal para cozinhar. Então, para ser mais objetivo, a política no Brasil é de que as pessoas cozinhem com GLP. Tanto que existe
Vale Gás. As pessoas que não têm renda, elas recebem um Vale Gás para comprar com GLP. Se não tiver o gás, a lenha dá para quebrar o galho. Agora, cozinhar no sol é difícil. Fogão solar, ele quebra essa lógica de que você só pode cozinhar com um energético comercial. O fogão solar, ele diz assim, olha, você pode cozinhar, né, sem usar o energético comercial. Então é uma coisa tão irracional para a nossa cabeça, né, a cabeça da nossa sociedade, cozinhar com uma coisa que a gente não pague por isso, né, é como se a gente de repente não precisasse mais pagar conta de luz, nem conta de água, né. Então é tão irracional que a gente não consegue entender como funciona. Então, às vezes o preconceito existe não pelo fato do sol, né? Cozinhar com sol. O preconceito vem, como é que eu vou cozinhar com um negócio que é tão óbvio que nunca ninguém me disse que era possível. Essa história do fogão solar traz assim uma novidade tão grande, é uma coisa assim espetacular, né? Que a gente, na maior curiosidade, e esse é um reaproveitamento realmente do sol, né? Um novo jeito, né? Então isso é muito interessante. Inclusive a gente vê as pessoas, às vezes tem falta do botijão, a dificuldade de lenha, do carvão, que é tudo um absurdo, né? Muito caro, tudo difícil hoje, né? Por conta da lenha que não existe mais, né? A mata, né? E o sol nós temos aí de graça, sobrando, né? Não existia nem a preocupação ambiental e, por outro lado, existia a necessidade do Estado, quando eu digo Estado, é nação, né? Fortalecer a indústria dentro do modelo de desenvolvimento e de industrialização. E aí, cada vez menos a gente foi usando sol. A gente já usou o sol para secar a carne, né? Que é a famosa a carne de seca, a carne de sol, ela era seca no sol. Secar peixe, né? A gente usa o sol para secar sisal, secar fumo, né? Para secar várias coisas, né? Há um tempo atrás o feijão ele era colhido, exposto ao sol, né? Depois batido, né? Secar o cacau. E todos esses processos, né, foram substituídos aos poucos por energia elétrica, gás, lenha, que são coisas comerciais. Então essa ideia de desenvolver a indústria é a ideia também do homem não precisar mais ligar para a natureza. O homem é tão importante que ele consegue comprar energia, ele às vezes não sabe nem de onde vem, né? Comprar energia e resolver seus problemas energéticos independente da natureza, em vez de ter que esperar o dia de sol bonito para secar uma fruta, secar, né, ou cozinhar, né? Às vezes a gente acha, né? Ah, faz calor todo dia, sai sol todo dia. Mas só depois que você começa a ter uma relação mesmo de uso com ele, de estar próximo, é que você vê quando que tem nuvem, quando que não tem, quando que chove, vê aonde faz sombra, né? Às vezes no seu quintal você não tem aquela ideia de onde de manhã tem sombra, de onde de tarde que é sol. Então, você muda muito essa relação, você fica muito mais próximo do que normalmente. A gente acha que percebe muito, que vê, né? Estamos aí o tempo todo em contato, mas só na hora que você tem realmente esse uso próximo é que você percebe mais da natureza, mais do sol. Isso tem sido muito enriquecedor, assim. Para mim, pessoalmente, chegar num lugar e já perceber o vento, de onde vem, o sol, qual o caminho que ele está fazendo no céu, né? Tudo isso é uma coisa que a gente muda. Começa a ver que tem mais do que a gente carrega no dia a dia, né? Num cenário global, a gente tem assim, né, dedicado muitas das nossas preocupações para esse efeito que é o aquecimento global e as mudanças climáticas. Não é? A gente realmente vive hoje num mundo que os cenários futuros assim são preocupantes, não é? Devido ao estado de degradação, a forma como a gente utiliza as energias, etc. Né? Ora, além disso, quando a gente pensa do ponto de vista de Brasil, atualmente, agora o que a gente está vivendo é exatamente o quê? Falta de gás, não está tendo gás para todo mundo, não é? Perspectiva de crise energética do ponto de vista de energia elétrica, não é? E essas circunstâncias, né, têm feito com que a possibilidade da utilização do sol para processos domésticos, processos caseiros, processos semi-industriais
e processos industriais possam, não é, ter a sua viabilidade do ponto de vista de estudo e de pesquisa, né? Então, durante muito tempo nós ficamos distantes dessa possibilidade por causa da energia barata, farta e etc. Hoje, a gente já não vive mais isso. Hoje o petróleo já está muito próximo, não é, e muito caro, não é, de se tornar finito, não é? Hoje falta gás, hoje falta eletricidade, como a gente acabou de falar agora. Então, esse momento é um momento muito propício, muito adequado. A ideia de trabalhar com energia solar, ela começou quando, em 2000, o Paulo, né, quando volta do doutorado, a gente começa a conversar e surge a ideia de fazer alguma coisa para aproveitamento de energia que possa ser utilizado pela população de baixa renda. Dediquei parte dos meus estudos para tentar entender como é possível, por exemplo, utilizar o sol nos nossos dias a dias. Não só pensando em tecnologias sociais, quer dizer, em tecnologias onde as comunidades pobres, as comunidades carentes, possam se apropriar desses conhecimentos e dessas sabedorias, mas também pensando nas utilizações em processos industriais. O primeiro projeto que a gente desenvolveu foi sobre aquecedor solar de água, né? Então, 2001 foi a crise energética, onde um dos problemas era a substituição do chuveiro elétrico. A gente fez o primeiro projeto de aquecimento solar de água, né, com equipamentos de baixa renda. Daí a ideia de trabalhar equipamento solar, né, com a ideia de trabalhar alguma coisa que pudesse ser acessível pela maioria da população, né, num segundo momento se tornou na ideia de estudar a possibilidade de fazer um fogão solar. Então, a gente, assim que começou a estudar o fogão solar, a gente descobriu que existia um fogão solar do tipo caixa. E a grande dificuldade do fogão solar do tipo caixa é que como fazer um fogão que pudesse ser reproduzido facilmente pelas pessoas. Então, a ideia de um fogão de papelão é bacana porque é um material fácil de encontrar. Mas, para ensinar as pessoas, a gente tem que, além de fazer o fogão, tem que mostrar que o fogão funciona. E esse mostrar que o fogão funciona, assim, demandou da gente solucionar como levar um modelo de fogão que a gente pudesse, no final de uma apresentação, cada um testasse o seu fogão para realmente ver como o fogão funciona. Então, dessa necessidade surgiu a ideia de fazer o que a gente chamou depois de macaxeira. Macaxeira 1, né, que é esse fogão de papelão que a gente usa nas oficinas, que ele chama macaxeira porque a primeira coisa que ele cozinhou foi macaxeira, né, conhecido também como aipim. Então, o macaxeira 1 ele surge dessa ideia de ensinar as pessoas a fazer um fogão solar, né, através de um modelo de papelão que é fácil de montar, um material fácil, mas um modelo que a gente soubesse que se a pessoa construir a partir daquele material que a gente leva, ele vai funcionar. O primeiro projeto que está sendo apoiado pela Secretaria de Inclusão Social e do Desenvolvimento Humano são as oficinas de tecnologias sociais, que a gente chama de oficinas Aprendendo a Cozinhar com Sol. Isso está sendo uma experiência muito grata para a nossa equipe do trabalho, né? E isso tem possibilitado a gente interagir com comunidades, não só da periferia da Grande Aracaju, como comunidades de vários municípios do estado de Sergipe. É uma experiência fenomenal, onde a gente tem interagido, né, com essas oficinas, ensinando não só a fazer fogões solares de baixo custo, não é, como aprender a utilizar esses fogões, não é, para cozinhar. Um dos
projetos de extrema importância da Secretaria de Inclusão Social é exatamente o do fogão solar. Porque o do fogão solar não só vai gerar economia para as donas de casa, na medida que nós não vamos gastar nem a lenha, nem o gás, mas também tem uma outra relação de percepção da relação homem e natureza. Na oficina do fogão solar, as pessoas que fazem a oficina começam a perceber a questão do tempo, a questão do espaço, a importância do sol para a nossa vida, começam a entender o que é essa energia, como é que a gente se movimenta neste mundo. Portanto, ela cria uma outra relação homem-natureza. Este é um programa, acho que de extrema importância para toda a sociedade. De uma forma especial, aquelas mulheres, aquelas famílias que pertencem aos grupos mais pobres da sociedade, porque para esse grupo, sim, vai ser uma boa economia. Além de uma boa economia, nós vamos ter uma outra relação com a natureza. Nós não vamos estar precisando desmatar a nossa natureza para podermos cozinhar. Nós não precisamos gastar nosso recurso com compra de gás para podermos cozinhar. Então, eu vejo que o fogão solar, ele não só economicamente ele está correto, como ecologicamente ele está correto, como também pedagogicamente está correto. Nós vamos constituindo uma outra relação entre as pessoas que fazem as oficinas, onde elas vão estar percebendo, ter mais cuidado com o tempo, como é que se posiciona o sol, como é que se posiciona as nuvens, que importância o sol e as nuvens têm para a nossa vida, e a gente vai aprendendo na ação, vai aprendendo na prática. Portanto, eu considero que esse é um dos grandes projetos que nós estamos desenvolvendo na Secretaria de Inclusão Social, buscando sempre tecnologia social, que a tecnologia social é aquela que produz para o homem, né, com alternativa de baixo custo e com eficiência nos seus resultados. Estou aqui para participar desse curso, né? Eu achei muito importante para nós que precisamos, né? O gás está muito caro e aí já é uma economia, né? Quando tiver o sol, a gente está cozinhando no sol, deixa o gás para o inverno. Vai ser muito bom. Para esse curso, para aprender a cozinhar, para o raio do sol. Quando o meu gás falta, que eu estou sem dinheiro, eu cozinho na lenha. Pego a panela, passo o óleo de comida, boto na lenha, cozinho arroz, feijão, macarrão, carne, que vocês pensarem. E esse curso é muito importante para a gente, que é mãe de família, né? Porque quando não tem dinheiro do gás, cozinha na lenha. E agora com esse curso, cozinha de comida com raio do sol é muito bom, eu acho muito importante. E cada um tem que se virar da maneira que pode, né? A minha função foi estruturar a dinâmica das oficinas. As oficinas elas foram construídas em basicamente 3 momentos. Um momento que foi o acolhimento das pessoas, das comunidades, né? Onde tinha uma parte de apresentação, autoapresentação e depois uma parte um pouco mais lúdica, né, que a gente usava na figura de um palhaço. Um segundo momento era feita uma exposição dialogada de como construir um fogão solar, sobre o que é energia solar, o que a gente pode fazer com a energia solar, a importância da energia solar para o meio ambiente e para a vida das pessoas. Então, nesse segundo momento, a gente apresenta e monta o fogão, né? São protótipos de fogão pré-moldados, cortados em papelão. E num terceiro momento, a gente fazia um teste desses fogões construídos pelos grupos, onde a gente cozinhava alguns alimentos de cocção mais rápida, no caso banana e pizza, apenas para demonstrar que o fogão feito pelas pessoas poderia ser usado, né? E mostrava a comida que nós colocamos inicialmente para cozinhar, macaxeira, feijão, arroz, né? Destampava para que as pessoas vissem que é possível cozinhar com fogão solar os alimentos do dia a dia.